Abra sua Bíblia em 2 Timóteo. Aqueles que vêm para participar com a gente hoje, nós estamos estudando as cartas escritas por Paulo da prisão. E nós estamos nas últimas. Em 2 Timóteo, capítulo 3, nós queremos ler o versículo 14. E nós vamos observar nessa aula de hoje que Paulo identifica um problema associado à verdade. Em 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo 14. A palavra é conhecida, mas ela nos leva a uma continuidade no texto. E aqui nós vemos a importância que Paulo dava ao que é, a base de crença de uma pessoa. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. A palavra do Senhor, meus irmãos, ela diz assim, pense, é uma carta de Paulo para Timóteo. Timóteo certamente leria publicamente e as igrejas teriam conhecimento desta carta. Se hoje nós o temos, naquele tempo certamente as pessoas também teriam. Lembrem-se, irmãos, as pessoas não tinham uma Bíblia como a nossa e havia uma grande expectativa por cartas apostólicas. Eu posso imaginar que as igrejas deveriam estar assim, e aí fulano, recebeu alguma carta? Certamente as cartas escritas eram motivo de expectativa. Provavelmente de imediato, copistas do texto copiavam e espalhavam, e o próprio Paulo, quando escrevia para uma cidade, ele falava, compartilhe esta palavra com as igrejas que estão próximas. Ou seja, a carta tinha um destinatário, mas o objetivo é que ela alcançasse o maior número de pessoas. Timóteo é o primeiro receptor da carta, mas veja o que diz para toda a igreja. Ele diz, tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E também que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito ou completo e completamente habilitado para toda boa obra. Irmãos, a palavra é mais do que lida e conhecida. Mas veja que Paulo, quando escreve para Timóteo, pense no seguinte, esta sua última carta bíblica, esta carta destinada a Timóteo, filho na fé. Timóteo é um companheiro leal e Paulo quer incentivar Timóteo a não desistir. Ele fala, Timóteo, você, meu filho, continua naquilo que você aprendeu e se lembre de quem você recebeu o seu ensinamento. Irmãos, veja que Paulo, ele dá aqui um enfoque em duas coisas. Lembra o que aprendeu, de quem aprendeu. É interessante dizer isso pelo seguinte, nós precisamos carregar com a gente aquilo que aprendemos ao longo da vida. Mas não apenas o conhecimento, mas nos lembrar também de quem foi, de que recebemos esse conhecimento. Ao longo dos anos, a tendência é que a maioria de nós pense assim, aquele meu primeiro mestre, aquele que me conduziu ao primeiro conhecimento de Deus, parece que nós esquecemos a origem da nossa caminhada e logo nós ficamos assim deslumbrados com o que alcançamos depois. Porque de fato, irmãos, imagine que o nosso primeiro contato com a fé bíblica geralmente é de uma maneira muito simples, mas ao longo do tempo, nós começamos a ganhar mais curiosidade, mais conhecimento, a gente agora já está assim progredindo. Aquela pessoa que recebeu a palavra de Deus em uma sala, ela começa agora a buscar o conhecimento em uma faculdade ou em uma sala de seminário, ou ela vai para uma profundidade bíblica maior e parece que aquele começo já não tem mais relevância. Mas Paulo ele vai dizer, Timóteo, há um início. Há o princípio de uma caminhada. Lembra o que você aprendeu, mesmo lá na infância. Irmãos, a nossa cultura, ela não compreende o poder do ensino na infância, como há na cultura
cultura do Oriente. Se você pega os livros de Moisés, os primeiros livros bíblicos, ele vai dizer, como diz em Deuteronômio 6, ensina o teu filho, a criança que você tem, a amar a Deus em todos os momentos da vida dela. Quando ela acorda e levanta, quando anda, em todas as etapas. Veja, irmãos, é preciso olhar para trás e dizer, puxa vida, eu comecei em um dado momento. Comecei a aprender na infância, eu cresci no conhecimento, alguém falou para mim sobre a palavra de Deus e a salvação. Foi um início simples, mas eu não quero me esquecer do que eu recebi. Meus irmãos, não esqueçam o que aprenderam. Não esqueçam o que aprenderam. Aquela palavra que trouxe a mudança, aquela palavra que abriu os olhos. Imagine que a Bíblia ela menciona a nossa trajetória com Deus como alguém que está andando no escuro, mas que tem a mente iluminada pela palavra. Imagine, tenta lembrar como que é preciosa a transição das trevas para a luz, quando com ignorância, com medo, sem saber sobre Deus, mesmo dentro da religião, naquele momento em que com o contato com a verdade, parece que, puxa vida, a luz se acende, o conhecimento nos é dado, e a gente agora descobre que tudo é muito mais simples. E naquele momento, irmãos, a nossa vida entra em um ciclo de mudança e crescimento. Nós não podemos esquecer daquilo. A palavra do Senhor, ela nos diz, permanece naquilo que aprendeu, não jogue fora, não despreze, não se esqueça o que você aprendeu. E vai dizer, se lembre também de quem você recebeu. É claro que Paulo está falando para Timóteo assim, Timóteo, lembra da sua avó, lembra da sua mãe, lembra de mim. Esses foram os principais instrutores de Timóteo. E é claro que Timóteo tinha zelo por todos esses. Mas essa palavra, irmãos, ela é um apelo para que nós não esqueçamos. Aqueles que entre nós tiveram a alegria de receber a palavra desde a infância, muitos vão dizer, eu me lembro. Muitos aqui já deram testemunho de lembrar das músicas, dos acampamentos, dos eventos na igreja, das experiências. É importante carregar o que se recebe desde cedo, para que nós não sejamos como uma pessoa que monta uma bagagem e usa ela por um período e descarta e logo muda de uma coisa para outra. O nosso mundo, irmãos, ele é um mundo que tenta descredibilizar o conhecimento religioso, tenta tirar o crédito do nosso conhecimento e tenta tirar o crédito daquele conhecimento simples. Às vezes parece que aquele conhecimento que a criança recebeu na igreja não tem valor, porque as próprias igrejas não dão valor. Irmãos, é provável que os crentes mais estáveis na igreja são os que receberam a palavra desde cedo. E é provável que se a igreja focasse mais no ensino das crianças do que dos mais velhos, talvez ela tenha uma longevidade maior, porque nesses tem uma identidade formada e muito mais solidificada. Nós precisamos olhar para trás, irmãos, e ter gratidão por aquela experiência simples de um conhecimento simples. Os anos passam e crentes com mente confusa, religiosos com mente imaculada, eles começam a penetrar no meio da igreja e dizer que aquela leitura simples, que aquela atitude simples, que aquele conhecimento simples não tem valor. Alguns crentes começam a confundir e dizer assim, você está lendo a Bíblia, mas não é isso que ela quer dizer. Você sabe grego? Você sabe hebraico? Você já foi no seminário? Eu já fui. Eu já frequentei todas as igrejas que você já frequentou e eu posso falar para você, essa palavra que você está lendo aí significa outra coisa. Porque lá no grego o significado é outro. Ou você liga no YouTube e tem aquele cara que fala, esconderam de você toda a verdade e as pessoas estão com a mente confusa. Para Paulo, irmãos, e para todo o texto bíblico, existe uma ideia muito clara, irmãos. É Deus quem trabalha pela palavra. É Deus quem trabalha pela palavra. E por mais que a maioria dos que nos levaram a palavra, e a maioria de nós que lemos, não temos um grande conhecimento das línguas bíblicas, e a maioria nunca estudou em uma sala de seminário ou numa universidade para aprofundar, seria uma ignorância dizer que você está no caminho errado. Irmãos, Deus, Ele trabalha para que mesmo a criança receba a palavra que muda ela.
o Espírito trabalha. Quando o texto é lido, quando a palavra é pregada, Deus trabalha com autoridade. Eu digo isso, irmãos, para que nenhum aqui se esqueça do que aprendeu e para que ninguém ignore aquele que te trouxe a palavra. A coisa mais comum hoje nos nossos dias é que ninguém escuta eu que falo, ou que as crianças escutam a professora que fala, ou que as pessoas vão à igreja e ouçam quem lá fala, porque mais autoridade tem aquele que fala na TV ou na internet, ou aquele que tem fama. Às vezes nós ignoramos as fontes do nosso conhecimento, porque nós estamos, às vezes, em busca de algo muito mais grandioso ou complicado. Mas a palavra diz: você permanece naquilo que aprendeu, naquilo de que foste inteirado, naquilo que vem recebendo desde a infância, que são as sagradas letras, que podem te tornar sábio para a salvação. A palavra, irmãos, ela tem um efeito poderoso. Olha como Paulo diz, essa palavra, irmãos, ela é uma letra sagrada. Veja o que Paulo diz, ela pode te tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo. Olha que interessante, não é apenas te tornar sábio, mas te tornar sábio para a salvação. Ou seja, às vezes a igreja, ela dá um enfoque muito grande em salvar um elemento, mas Deus quer transformar os salvos em pessoas sábias que crescem e progridem. A Escritura, irmãos, ela trabalha para o nosso ensino, ela nos corrige, ela nos exorta, ela nos educa no caminho da justiça. A palavra de Deus, ela tem a finalidade de moldar o nosso caráter, a fim de que nós sejamos pessoas mais completas e mais competentes para fazer o bem. A minha impressão, irmãos, é que muitas vezes nós não damos à palavra de Deus a devida confiança no sentido de que ela vai nos limpar, nos corrigir e nos preparar. A palavra de Deus, ela pode fazer tudo isso se ela é lida e praticada. Quando a Bíblia nos ensina, a palavra de Deus, ela nos limpa e nos purifica. Jesus diz em João 15, Pai, purifica-os pela tua palavra. A palavra de Deus, ela nos purifica. Ela é como a ferramenta pela qual Deus molda a nossa vida. Imagine, meus irmãos, hoje todos somos moldados pela palavra de Deus, pela palavra dos pais, pela palavra dos professores, pela palavra dos jornalistas ou por aqueles que nos influenciam. As nossas escolhas, o nosso caráter, a nossa conduta geralmente é aprendida pela imitação ou pelo que se ouve. A maioria de nós desenvolve hábitos ou adquire novas práticas por aquilo que nós ouvimos. Imagine, a palavra, ela molda quem somos. E a palavra de Deus é assim também. Só que em um mundo onde há muita gente falando, é bem provável que a maioria de nós possa ter em algum momento algum grau de confusão. Palavra, irmãos, ela molda quem somos. E Paulo, ele reconhece que a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, nesse momento, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, toda a Bíblia, ela é útil para ensinar, repreender, corrigir e educar. Ela transforma o homem em sua versão mais completa e o faz mais competente para praticar as boas obras. Irmãos, aquele que guarda essa palavra, aquele que permite ser corrigido, educado e ensinado, se torna uma pessoa melhor. Ela nos ajuda a dominar o nosso impulso, nossa natureza, nosso gênio, nossos hábitos. Ela molda nossos valores, ela controla nossa língua, ela delimita nossos pensamentos, ela instrui como praticar. Alguém que é ouvinte, praticante da palavra, essa pessoa é como pedra bruta na mão daquele que trabalha. Deus e o Espírito trabalham pela palavra e molda o nosso caráter, até que a nossa versão se torne uma versão cada vez melhor. Isso, é claro, que vai contra nosso orgulho, vai contra nosso hábito,
vai contra o nosso comodismo, porque a Bíblia, ela trabalha para nos transformar em pessoas melhores. Só que, bem, se uma pedra falasse, ela provavelmente reclamaria como escultor, porque diria: nossa, mas essa picareta sua aí, nossa, essa sua talhadeira me machuca. Né? O ser humano também, com a palavra, pode reclamar, poderia dizer assim: poxa, mas a palavra ela me confronta. Ela diz que aquilo que eu faço é errado, e ela me diz como fazer o certo, mesmo quando aquilo é desafiador para mim, e ela faz isso às vezes à custa da nossa própria dor e sofrimento. Mas quando a Bíblia diz: faça assim, ou faça assado, ou evita isso ou aquilo, a Bíblia está certamente usando ferramenta que nos fere, mas para nos transformar em pessoas melhores. Eu afirmo aqui sem sombra de dúvidas, irmãos, um homem que não é moldado pela Bíblia, ele sempre vai se tornar uma casca mais grossa e uma forma mais bruta, diferente daquela melhor forma que pode ser. Um homem que não se permite ser trabalhado por Deus, pelo Espírito, por meio da palavra, jamais chegará a ser a melhor pessoa que pode ser. Ele vai se tornar cada vez mais embrutecido, cada vez mais cheio de si. O mundo vai se tornar cada vez um mundo que gira em torno dele próprio. Suas opiniões se tornam uma verdade para todo mundo. E se ele não é moldado por algo superior a ele mesmo, ele vai acabar vivendo como se ele fosse a coisa mais superior de toda a criação. Eu vou acabar anulando os outros pela minha vontade. Eu vou acabar vivendo em função da minha felicidade. Eu vou acabar acreditando que eu sei tudo para os outros. E quando eu perceber, mesmo quando eu digo que quero o bem dos outros, a maior parte do tempo eu quero o meu próprio bem. Porque eu penso que o que eu acho que é bom para os outros. Porque o homem acaba vivendo pensando em si próprio. A palavra, ela destrói nosso orgulho e ela nos molda em uma pessoa diferente. Nesse momento, irmãos, é preciso dar um passo adiante e ver o que Paulo diz no capítulo 4. Olha comigo o versículo 1, quando Paulo diz assim, ele fala: Timóteo, eu quero que você jure perante Deus e Cristo. Olha essa palavra. Eu quero que você faça um juramento perante Deus e Cristo Jesus, aquele que vai julgar vivos e mortos, quando ele se manifestar em seu reino. Jesus se manifestará, ele julgará vivos e mortos, e Paulo apela a Timóteo que faça um juramento perante Deus e esse que virá. Prega a palavra, insista, seja uma pessoa que se dedica, quer seja oportuno ou não, corrige, repreende, exorta, com paciência e com doutrina, porque chegará o tempo em que os homens não suportarão a doutrina saudável. Pelo contrário, os homens vão se cercar de mestres, segundo as cobiças dos seus corações, como que sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade e se entregarão a fábulas, histórias e invenções. Você, porém, meu filho, seja sóbrio em tudo, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Olha que palavra preciosa, irmãos. Acho que Timóteo poderia ter dito assim: nossa, Paulo, mas você apelou, rapaz. Puxa vida, você quer que eu jure? Bem, basicamente, Paulo vai dizer assim: Timóteo, você conhece Deus? Sim. Você sabe que Jesus virá no seu reino? Sim. Sabe que ele julgará vivos e mortos? Sim, eu sei. Então Paulo vai dizer: Timóteo, quero te fazer um pedido, meu filho. Quero que você faça um juramento perante eles, de que você vai pregar a palavra, durante o tempo oportuno ou não, que você pacientemente vai trabalhar em prol da doutrina, sabendo que vai chegar um tempo em que os homens não vão querer ouvir essa palavra. Irmãos, essa palavra, ela não tem cumprimento muito distante de Paulo. Quando Paulo fala essa palavra para Timóteo, Paulo está dizendo: Timóteo, você vai ver pessoas que não querem a verdade.
você vai experimentar o que é falar para pessoas que vão ter assim, uma coisa no ouvido, assim, tipo um comichão na orelha, porque não quer ouvir. E é um fato, irmãos, é um fato. Naqueles dias isso já acontecia. É um negócio impressionante que Paulo já tinha conhecimento de que as cobiças do coração humano fariam com que os homens rejeitassem a palavra da verdade. Veja, Paulo faz uma abordagem que nos esclarece o problema, irmãos. Os homens têm as cobiças do seu coração, os seus desejos e as suas inclinações. E quando alguém fala algo que contraria suas vontades, a pessoa tem duas opções. Ou ela dá crédito à verdade, ou ela se incomoda porque aquilo lhe fere, e ela então prefere não ouvir. Duas alternativas. Ou eu ouço porque aquilo eu acredito na palavra, ou eu opto por ignorar aquela palavra porque ela confronta minhas vontades. E basicamente é isso que Paulo prevê que acontecerá quando ele diz assim: você precisa pregar a palavra, insistir, não desanimar, oferecer o melhor ensino possível, porque vai chegar um tempo em que as pessoas não vão querer ouvir a boa doutrina, mas ao contrário, elas vão procurar ouvir quem fala o que não incomoda suas vontades, e assim então vão optar por não ouvir o que incomoda. É provável, irmãos, que uma pessoa que tem vícios ou hábitos, ou pratica pecados e comete certas coisas, que não gosta de ouvir quem confronta. É provável que uma pessoa que nutre um tipo de mentalidade não vai ter interesse de ouvir alguém que fala contra aquilo. É provável que uma pessoa não goste quando alguém lhe aponta defeitos, ou quando eu abriria a palavra e poderia dizer para alguém assim: isso é errado. Aí de momento, qual que é o primeiro impulso humano? É a pessoa entrar num modo de defesa, porque aquilo está afetando ou atingindo algo dentro dela. Qual que é o impulso humano? O impulso natural é tentar descredibilizar quem fala, é tentar evitar ouvir aquilo, ou talvez, em um caso crítico, tentar até mesmo descredibilizar a própria palavra. Porque a pessoa está defendendo uma mentalidade, um estilo de vida, um hábito, um pensamento. Alguém chega para mim e aponta um defeito em mim, bem, eu posso escolher ouvir, ou eu posso escolher me defender. Irmãos, Paulo sabe que chegaria um tempo em que, mesmo com a Bíblia em mãos, as pessoas não estariam prontas para ouvir. Elas prefeririam ignorar. E elas prefeririam, ao invés de serem humildes o suficiente para ouvir o que está escrito, é mais fácil eu sair daqui e fazer uma pesquisa e encontrar alguém que aprova o que eu faço. E hoje é muito fácil, porque nem precisa ter o trabalho de rodar igrejas ou religiões, é só mesmo fazer uma pesquisa na internet. E a gente rapidamente vai encontrar um ex-padre, um ex-pastor, um guru, sabe-se lá quem, que vai falar exatamente aquilo que apoia o meu pensamento, e rapidamente então eu posso praticar ou não praticar alguma coisa com o endosso de alguém que apoia. E Paulo disse: haverá um tempo em que as pessoas não suportarão a doutrina saudável, mas ao contrário, elas vão se cercar de mestres segundo suas vontades e cobiças. E elas então vão sentir uma coceira no ouvido, e elas vão preferir histórias à verdade. Meus irmãos, se algum de nós em algum momento perder a sensibilidade para a boa doutrina, se algum de nós perder o interesse por ouvir o que Deus fala, e se nosso coração, quando em confronto com a verdade, optar outra coisa que não ouvir humildemente, eu acho que a gente corre grande perigo. Se a palavra de Deus, ela deixa de ter efeito em nós, se quando ela fala, se quando ela ensina, nós não ouvimos e não, realmente nosso coração não é sensibilizado para aquilo, eu acho que é bastante perigoso. Porque nenhum de nós é imune a ouvir alguém alguma coisa, porque é a coisa
mais comum. O homem, ele não ouve este, mas ouve aquele. Todo mundo ouve alguém. Todo mundo segue alguém ou alguma coisa. Ninguém é autônomo. Ninguém vive para si ou morre para si, é o que Paulo vai dizer. Ninguém é autossuficiente. Todo mundo vive sob a influência de alguma coisa recebida agora ou lá no passado. E hoje nós somos o resultado de muito daquilo que nós ouvimos e aprendemos. E se eu não estiver disposto a ouvir o que Deus fala, é provável que o que me enche são outras coisas. E é bastante perigoso, irmãos. Porque, de fato, a única palavra que pode me ensinar, me repreender, me corrigir, me educar, fazer com que eu me torne mais completo e maduro, é só essa palavra, irmãos. E se eu não permito que ela fale ao meu coração, eu realmente entro em grande perigo. Imagine comigo, já imaginou, irmãos, Deus que livre chegar um dia em que nós sentiríamos coceira nos ouvidos ao ouvir a verdade? Já imaginou que fracasso para um cristão chegar um momento em que ele próprio não aguenta mais? Aquele momento em que eu ouço uma palavra e de cara eu já pego e falo assim, não, isso é mentira, isso é besteira, ou como é muito comum hoje, isso não é bem assim. Meus irmãos, é um fato. A palavra ela tem aplicação. Provavelmente todas as cartas de Paulo seriam escritas com outra linguagem hoje. Provavelmente as suas abordagens seriam outras, mas as verdades por trás das aplicações, elas jamais mudariam. É interessante que Paulo, quando escreve para os coríntios, ele escreve para uma sociedade onde há prostitutas e mulheres que vieram da prostituição, uma cidade consagrada à deusa da Vênus ou Afrodite, que é a deusa do sexo e do amor, teoricamente. E Paulo então precisa alertar aquela igreja e as mulheres daquela igreja como se parecer com mulheres honestas e santas. Tinha muito a ver com cabelo naquele tempo e com honra ao marido naquele tempo. Se Paulo escrevesse hoje, provavelmente cabelo não seria nem a parada. E talvez ele nem focaria muito no respeito, na questão com o marido. Provavelmente Paulo escreveria de outro jeito. Talvez ele ia falar sobre exposição, sobre, sei lá, rede social, talvez roupa, sei lá, Paulo ia usar outra palavra. Mas o princípio é o mesmo, irmãos. É o princípio da honra e do respeito. A verdade é imutável. E se os exemplos fossem outros, naquele tempo, irmãos, havia muito que Paulo ensinou que se aplicaria diferente. Mas cá entre nós, irmãos, quando nós lemos a Bíblia de espírito aberto, mesmo aquilo que é de outro tempo, aquilo serve para mim. Não é mais ou menos assim que acontece? A gente vai lá no Antigo Testamento e lê uma história e fala, epa, aprendi com ela. Ou quando alguém fala uma coisa e aquilo se aplica na minha realidade. Isso, irmãos, tem a ver com ter os ouvidos abertos para ouvir. Mas qual é o problema do nosso mundo, irmãos? O problema do nosso mundo, e nós já estudamos isso antes, as nossas cobiças e vontades, elas se tornaram assim a coisa central do nosso mundo. É provável que, à medida em que os anos passam, as vontades humanas crescem ao ponto de que elas são maiores que os próprios homens. As minhas vontades, irmãos, elas agora sim, o meu bem-estar e as minhas vontades são a pauta. As igrejas, elas querem alisar as vontades humanas. Você vai em uma terapia ou num psicólogo e rapidamente ele vai te dizer que para você viver bem tem que fazer o que é bom para você. Ele logo então dá uma lustrada também nas suas vontades e no seu bem-estar. As famílias, elas dissolvem porque há uma busca por bem-estar. As pessoas abandonam certos bons hábitos por bem-estar. E as pessoas, elas vivem em busca do próprio bem-estar. E as nossas vontades, elas agora ocupam um grande lugar na nossa vida e parece que ninguém mais consegue se anular.
Parece, meus irmãos, que chega um ponto que é difícil agora para mim fazer algo que me é difícil. E cá entre nós, irmãos, se o que nós fizermos não nos custa nada, eu não posso mais fazer nada que me é difícil, agora eu não posso fazer nada mais que me tenha um esforço, agora eu já não posso abrir mão de nada. Irmãos, eu estou sendo sincero para vocês, aqui é de coração, irmãos. A igreja de Cristo vai acabar. A igreja de Cristo vai acabar. Porque não é apenas o cenário do mundo que namora a religião, mas esse é o cenário do cristão que teoricamente está mais perto. Eu confesso para vocês, eu não sei qual é o fim de toda essa caminhada que nós temos. Porque basicamente as nossas vontades, elas estão fazendo a gente perder completamente todos os nossos compromissos com as coisas. E o problema disso tudo se eu permitir que as cobiças do meu coração me dominem, irmãos, acredite em mim, eu não vou ter tempo mesmo para congregar não, porque eu só vou estudar, eu só vou trabalhar, ou eu só vou exercitar, ou eu só vou passear, ou eu só vou viajar, ou eu só vou divertir. Eu não vou ter mais realmente tempo para nada. Ou realmente eu já não vou ter cabeça para mais nada. Ou eu já não tenho realmente nem mais energia para mais nada. Não é assim que acontece. Já não sobra, irmãos. Porque imagine comigo, quando nós olhamos para a nossa vida hoje, irmãos, é claro que todo mundo tem suas cobiças, suas vontades e seus desejos. Mas o problema delas, a Bíblia resumiria de muitas maneiras. E alguns irmãos levantaram os dedos, vou dar a oportunidade, mas imaginem comigo, qual que é a palavra? João vai dizer assim: não ame o mundo, nem as coisas que tem no mundo, porque tudo que tem no mundo passa. As cobiças carnais, aquelas cobiças que enchem os olhos, e aquilo que faz o nosso coração crescer e o nosso espírito crescer, tudo isso passa. Ou seja, irmãos, cá entre nós, vamos ser sinceros, olha para todos nós aqui, nossa inquietação de possuir e ser, irmãos, daqui a alguns anos é tudo besteira, mas sabe o que é legal? É que eu poderia olhar para trás e dizer assim: puxa vida, eu fiquei idoso, todas as coisas que eu fiz não têm a mínima relevância mais, basicamente, porque praticamente tudo perde, irmãos. Os anos vão fazer o brilho daquelas coisas que só pisca passar. Mas eu vou falar assim: caramba, eu fui sábio, eu gastei meu tempo naquilo que é útil, eu plantei sementes, eu entesourei tesouros, que são coisas para a eternidade. E Jesus falou disso muito bem. Mas o tempo passa, irmãos. As cobiças do coração, elas não dão tempo para isso mais. E ao mesmo tempo, a palavra de Paulo as cobiças do nosso coração, elas desviam até mesmo de ouvir. Essa palavra, irmãos, ela vem para nós na seguinte perspectiva: todos estamos sendo moldados em alguma coisa. Cada um está sendo moldado. Paulo já diria para os romanos: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos por uma renovação da mente, do coração, das vontades, para que a gente possa experimentar o que é a vontade de Deus, irmãos. Mas todos aqui, se formos honestos, todo mundo vai perceber que nós queremos nos conformar em alguma medida com essas coisas, em algum ponto. Mas é preciso, irmãos, que o nosso coração ainda esteja aberto. A palavra de Deus, ela nos encoraja. Não deixa que seus ouvidos deixem de ouvir. As cobiças do coração, elas podem te levar para longe do ensino de Deus. Elas podem te levar para longe desse estado de ser completo. É a geração da vontade, irmãos. Só que qual de nós afirma? Qual de nós é capaz de dizer, nesse exato momento, pensa na maior vontade que passa no seu coração nesse exato momento? Quem aqui poderia dizer que essa vontade é uma vontade perfeita, saudável, que glorifica a Deus e que lá no futuro não vai te trazer um peso na consciência?
ou que talvez por ela ou por elas a gente não está sacrificando coisas muito melhores e muito superiores. Só que o problema é que nós somos guiados de vontade em vontade, de cobiça em cobiça, de sonho em sonho. Eles mudam conforme o tempo muda, e assim também mudamos. Mas quando nós ouvimos, irmãos, e quando nós estamos prontos para ser moldados por aquele bom ensinamento, nós vamos nos tornando mais e mais completos. É palavra para nós, irmãos, tá bom? E que Deus nos ajude a colocarmos em equilíbrio a verdade com as cobiças do nosso coração. E eu afirmo, irmãos, aqui é palavra ser profético. Quem for guiado pelas vontades vai ser guiado para longe de Deus e para longe do que Deus ama. Combinado? É uma escolha.